Valendo. Aula 2 do nosso curso de redação preparatório para o concurso de Mossoró, mas também pode servir para qualquer outro concurso que cobre essa estrutura, texto dissertativo argumentativo. Assim como também pode servir para quem vai fazer Enem, porque é o mesmo texto, é a mesma estrutura, salvo algumas diferenças na questão da correção, como nós vimos na aula passada. Então, hoje, nós falaremos de como se deve escrever a estrutura do texto. Só que primeiro, antes de começar a falar sobre o texto propriamente dito, é interessante que a gente entenda a estrutura. Por quê? Porque a estrutura vale nota. E vale muita nota. E dependendo da banca, a estrutura tem mais peso do que o conteúdo. Ou tem um peso equivalente a ele aí. Então é o seguinte, a construção da estrutura, como é que se dá? Primeiro, vamos analisar aqui separadamente a estrutura da redação. O que eu tento entender de início? Que todo texto dissertativo, né, tem uma estrutura que deve ser seguida, que são as partes da redação. Ou seja, eu falar em estrutura da redação é eu falar das partes que compõem essa redação, a saber, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A redação se divide em três partes. O texto dissertativo argumentativo obrigatoriamente tem que ser formado, tem que ser constituído por essas três partes. Observe que eu disse obrigatoriamente. Não existe a questão de ser opcional. Não, eu posso fazer aqui a introdução e o desenvolvimento e não fazer a conclusão. Não, não pode. Se você deixa de fazer uma dessas três partes, você não está cumprindo com o dever de construir a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, você vai ser prejudicado. Obrigatoriamente tem que ter essas três partes. Então, professor, a redação tem que ter 3 parágrafos? Não necessariamente. Entendam que as 3 partes não significam que tem que ser 3 parágrafos. Eu posso ter um texto dissertativo argumentativo com 3 parágrafos? Posso. Beleza. Introdução em um parágrafo, desenvolvimento em outro parágrafo, conclusão em outro parágrafo. Só que eu falei na aula passada que, apesar de me ser possível fazer um texto dissertativo com 3 parágrafos, como a ideia do texto dissertativo é convencer o leitor do texto, se eu tenho um texto com apenas 3 parágrafos, eu vou ter apenas um argumento de desenvolvimento. E como eu disse, eu acho pouco. Né? Então, posso fazer um texto com 3 parágrafos? Pode. Eu não arriscaria. Eu posso fazer um texto com 4 parágrafos? Um texto dissertativo, argumentativo, com 4 parágrafos? Deve. Deve. Inclusive, é o mais recomendado. Nesse caso, eu teria um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, o corpo do texto, e o outro parágrafo, o parágrafo 4, para a conclusão. Lindo, igual está o modelo na tela aí, no slide. Esse aí é o padrão, é o que mais se indica hoje nos cursinhos. O que não quer dizer que eu não possa fazer o de 3 parágrafos. Pode, falei agora há pouco, não é proibido, é arriscado, mas não é proibido. Eu posso fazer um texto dissertativo argumentativo, montando a estrutura com 5 parágrafos? Pode. Como seria, pois, a distribuição? O primeiro parágrafo, sempre introdução.
Aí eu teria segundo, terceiro e quarto parágrafos para o desenvolvimento e o quinto parágrafo seria para a conclusão. Observe que num texto dissertativo argumentativo com 5 parágrafos, 3 parágrafos são de desenvolvimento. E é aí onde está um outro risco. Vamos lá. Quando eu falei que você pode fazer um texto com 3 parágrafos, um deles sendo o desenvolvimento, eu falei que era não aconselhado. Por quê? Porque eu teria apenas um argumento para convencer o leitor do meu texto acerca da pertinência da minha tese. Eu teria apenas um argumento para convencer o leitor do meu texto, o avaliador do meu texto, de que a minha tese tem fundamentação. É pouquíssimo. Já quando eu opto por um texto de 5 parágrafos, eu tenho que ter em mente que 3 parágrafos vão ser de desenvolvimento. Aí eu tenho que ter algo importantíssimo em mente. Se eu tenho 3 parágrafos de desenvolvimento, para cada um parágrafo eu vou desenvolver um argumento. Então, se eu tenho 3 parágrafos, se eu me proponho a produzir 3 parágrafos de desenvolvimento, num total de 5, incluindo introdução e conclusão, eu tenho que ter em mente que eu terei 3 argumentos para fundamentar a minha tese. Isso é bom? É bom e é ruim. Professor, não entendi. Como assim que é bom e é ruim? Não pode. Pode. Tudo na vida é bom e é ruim. Nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Então, observe. O que seria o bom? Que eu teria mais argumentos, 3 argumentos, para fundamentar e defender a minha tese. Então, eu teria mais argumentos para convencer o leitor do meu texto, convencer o avaliador. Quanto mais argumentos, melhor, teoricamente. Agora, tem um risco. Eu tenho 3 argumentos, eu sou capaz de desenvolver 3 argumentos, todos fundamentados ali. Se eu sou, meta lá um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento. Agora, se eu não tenho 3 argumentos, para que eu vou inventar de fazer um parágrafo, um texto, perdão, dissertativo, argumentativo, com 3 parágrafos de desenvolvimento? É melhor não arriscar. Certo? Então, nem 5 parágrafos, sendo 3 de desenvolvimento, nem 3 parágrafos, sendo 1 de desenvolvimento. Apesar de serem possíveis essas 2 possibilidades, aconselha-se fazer um texto com 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e o outro para fechar com a conclusão. Beleza? Olhe na tela. Essa é a estrutura tida como ideal pela maioria, quase unanimidade aqui, dos professores de cursinho. Tá certo? 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, que é destinado à introdução, você faz uma afirmação de cunho geral sobre o tema, né? Uma contextualização do tema, apresenta a tese e depois argumento 1 e argumento 2. Pronto. Na sua introdução só precisa ter isso. Afirmação de cunho geral, tese, o seu ponto de vista já tem que estar na introdução, tá certo? Para o avaliador bater o olho e já saber ali o que você defende. Por quê? Porque o desenvolvimento, o corpo do texto, vai ser a fundamentação dessa tese. Então, quando o avaliador
vai procurar a sua tese, vai procurar o que você vai defender, ele procura na introdução. É para estar lá. O desenvolvimento é para defender a tese. Na introdução, você só apresenta a tese. Não se estira na introdução, só apresenta a tese. A tese é essa, tal, tal, tal. Tem para que explicar nada. A argumentação, a fundamentação, a defesa da tese será feita no corpo do texto, no desenvolvimento. Nesse caso, que nós escolhemos aqui, nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, observe, argumento 1 e argumento 2. Ou seja, os argumentos que eu vou mencionar no desenvolvimento também já devem estar na introdução. Então, você percebe que a introdução não é um negócio grande, 5 linhas, 6 linhas. Por quê? Porque é só a apresentação do que você vai falar. É só isso. Informaçãozinha, afirmaçãozinha de cunho geral, já apresenta sua tese, 2 argumentos, acabou a introdução. Só isso. Aí depois, você dá o seu cartão de visitas ali, de apresentação, aí você entra para a parte fundamental, que é o corpo do texto, que é a fundamentação, que é o... Por que se chama de desenvolvimento? Porque você vai desenvolver o argumento 1 e o argumento 2 que você mencionou lá na introdução. Observe que argumento 1 e argumento 2, tratando de um texto com 4 parágrafos. Se fosse um texto com 5, então seriam argumentos 1, 2 e 3 na introdução apresentados. Se fosse um texto com 3 parágrafos, quantos argumentos? Só um. Então seria só um argumento apresentado na introdução. Tá certo? Ponham isso na cabeça. A introdução é só uma amostra do que você vai falar. A introdução é apenas uma amostra do que vai vir pela frente. Apresentou a tese, fez uma afirmação de cunho geral, apresentou a tese, lançou 2 argumentos, a introdução está pronta. Vamos começar a desenvolver a nossa redação. O que eu faço então, professor? No primeiro parágrafo do desenvolvimento. Faz isso aqui, ó. A apresentação do argumento 1. Que argumento 1 é esse? Esqueci. O argumento 1 é aquele argumento que você citou lá na introdução. E se você citou o argumento na introdução, você tem a obrigação de começar o parágrafo apresentando esse argumento. É assim que se constrói um bom texto, seguindo uma sequência lógica. Essa tal de sequência lógica é a tal da coerência, da qual nós falamos na aula 1, nós mencionamos na aula 1, para os critérios de avaliação. Tá certo? Apresento o argumento 1, e na sequência, o que eu faço? Eu faço uma explicação. Eu lanço uma causa, relação causa-consequência ali, para o argumento 1. Ou então eu posso citar um exemplo do argumento 1. Eu posso lançar mão de dados estatísticos, fontes da história, da filosofia, da biologia, ou seja, desde que tenha a ver com o que eu estou falando. Eu posso trazer e devo fontes de outras áreas do conhecimento para fundamentar a minha tese. Eu quero agora, eu já apresentei a tese, então eu vou começar a defender essa tese. Apresento o argumento que eu vou discutir e começo. Eu uso uma relação causa-consequência, eu uso exemplo, eu uso fontes, dados históricos, citação de livros, citação de música, citação de filme. Professor, eu posso usar tudo isso? Pode.
Aí você vai usar dentro das citações. Citação de autores famosos que tratem do tema sobre o qual você está dissertando. Está entendendo? Pode e deve fazer isso. É a fundamentação. Não é só dizer que pensa isso. Se você pensa baseado em quê? Tem que pensar e argumentar fundamentado. Fundamentado em autores, que é a tal da fundamentação do argumento de autoridade. Por exemplo, eu cito Rousseau, que foi um dos caras que falou sobre a educação. Cito a frase lá, para fundamentar meu texto. Terminei o argumento 1, o que eu vou fazer? O mesmo processo para com o argumento 2. Aí você inicia com o conector, relacionando o argumento 1 e o argumento 2. Olha só, por exemplo, vale lembrar também, quer dizer, você terminou o argumento 1, aí vai iniciar o argumento 2. Aí começa com essa, por exemplo, essa expressãozinha aqui. Ó. Vale lembrar também. Pronto. Quando você disse vale lembrar também, você deixa claro que, além do que você já falou no argumento 1, tem mais algo a ser falado no argumento 2. Aí você constrói a relação de coesão, ligando, conectivos para ligar as palavras, os parágrafos, as frases, as orações, e, consequentemente, a coerência, que torna o texto lógico, sentido lógico. Professor, e se eu não quiser colocar esse conectivo? Não faça uma miséria dessa. Não faça uma desgraça dessa. Terminou o argumento 1, a iniciar o próximo parágrafo, conector, relacionando os dois argumentos. Aí você começa, apresenta o argumento 2, que você citou lá na introdução. Aí começa a parte da fundamentação. Vai usar a explicação, vai usar a causa, vai usar exemplos, consequências, tal. A forma de desenvolver o argumento 2 é igual à forma de desenvolver o argumento 1. É a mesma ideia, é a mesma lógica, é o mesmo raciocínio. Tá certo? Então, se você entende que, na introdução, você vai somente apresentar algo que você vai falar. Faz uma afirmação de cunho geral, né? Faz ali uma contextualização sobre o tema, apresenta a tese que você vai defender e os dois argumentos que você vai usar para defender essa tese. Acabou a introdução. Sem pantinho, sem desespero. Feito isso, você começa a desenvolver. O desenvolvimento, repito, é a parte da argumentação. O desenvolvimento é a parte da argumentação. É a parte da defesa da sua tese. Você começa a argumentar para defender a tese que você citou lá na introdução. Faz argumento 1, terminou, conectou para relacionar os dois argumentos e abarca argumento 2, seguindo a mesma lógica de construção que você usou para o argumento 1. Professor, como assim a mesma lógica? No argumento 1 eu usei uma explicação, ou então eu usei uma explicação, vamos lá. O argumento 2, eu tenho que usar também explicação para fundamentar? Não, você pode usar a relação causa e consequência. Você pode usar citação histórica. Você pode usar dados estatísticos. Tá certo? É a mesma lógica, mas não obrigatoriamente você vai usar as mesmas coisas, as mesmas possibilidades. Você pode fazer um com a relação causa e consequência, o outro com exemplos, com explicações, enfim. Fica a seu critério, tá certo? Mas a ideia é essa. O argumento 2 segue a mesma lógica de argumentação que você usou para o argumento 1. Feito isso, você vai para o final, para o fechamento do texto. E agora, professor?
Já vou começar sugerindo a solução. Tenha calma. Não é assim, não. Você vai iniciar a conclusão com um conector conclusivo. Portanto, em suma, em síntese, por conseguinte, pelos fatos expostos, enfim, é uma série de possibilidades. Agora, o que você não pode fazer é iniciar essa conclusão sem esse conector. Esse conector vai tornar o seu texto coeso, que está sendo ligado ao anterior, que foi ligado ao anterior, que foi ligado à introdução. O texto é uma unidade. Se não houver essa ligação, esses conectivos, esses conectores, o texto vai ficar sem coesão. Tá certo? Essa conexão aí vai dar coesão e coerência. Né? Repetindo, coesão é a ligação entre as partes do texto e coerência é o sentido lógico. É também uma ligação, só que é uma ligação no campo semântico, no campo do sentido, no campo da lógica. Tem progressão lógica? Tem. Essa ideia que puxa essa outra que vai. A construção de sentido. A coerência é tal da construção de sentido. Tá certo? Comecei ali, pá. Conectivo conclusivo. Portanto, tal. Reafirmação da tese. Professor, a tese de novo? Mas eu já não citei a tese da introdução? Sim. É isso aí que a gente chama de coerência. Começou com a tese, apresentou a tese. Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você discutiu a tese, defendeu a sua tese, argumentou acerca da sua tese, fundamentou a sua tese, e lá no finalzinho, você vai reafirmar essa tese. Você traz a tese para a redação de novo e sugere uma sugestão. O que eu disse? Sugere uma sugestão. Sugere uma conclusão para resolver o problema. Professor do céu, que problema, professor? Um problema sobre o qual você discutiu o texto todo. O tema da sua redação é um problema social do Brasil, diga-se de passagem. Não vá se preocupar, eu vou ver como é que está os ataques terroristas na França, nos Estados Unidos. Não. Será um tema, um problema social do Brasil. Não tem para que se preocupar. Professor, Opa! você faz ideia mais ou menos de qual tema, não, né? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. O pessoal sempre pergunta isso. Quando tu dá aula para o Enem, para o IF, para concurso. Professor, o tema, não faço a menor ideia. Pode ser qualquer coisa. E a ideia é a gente fazer o seguinte. Sempre digo aos alunos. Pessoal, vamos nos preocupar em aprender a fazer uma redação, uma estrutura, estruturar uma redação, que é o que estamos fazendo aqui agora, para tratar de qualquer tema. Não vamos nos preocupar com o tema. As pessoas, por exemplo, principalmente para Enem, né, que concurso é mais raro de redação, esses que a gente faz para educação e tal, mais raro. Outros cargos sempre tem, ou quase sempre. Mas para isso quase não tem. Agora o pessoal vai fazer Enem, aí fica o ano inteiro louco. Meu Deus do céu, o que será o tema? Qual será o tema da redação do Enem? E não se preocupa em aprender a fazer uma redação. Eu digo sempre a eles, olha, não adianta você saber o tema e não saber estruturar. E não saber o passo a passo, como criar uma introdução, quais partes devem conter, quais partes constituem um texto dissertativo, argumentativo. Próximo passo, já sei, são 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que vem na introdução? Afirmação de cunho geral, tese, argumentos. O que vem nos parágrafos de desenvolvimento, tal. Isso é mais importante, inicialmente, do que o tema. Por quê? Porque, por mais que você não saiba nada do tema, é um tema lá que você não sabe,
Você vai ter os textos motivadores, né? Texto de apoio, que vão lhe dar um norte sobre o que você deve falar. E só pelos textos já dá para fazer muita coisa. Se você lê o texto com atenção, o texto motivador, ou os textos motivadores, se aparecer mais de um, e interpretar o que está pedindo lá. Sabendo a estrutura, você vai embora. Agora, lá não tem dica, na prova não vem dica de estrutura, não. Ou você sabe como é que faz, ou você não consegue desenvolver. Uma pessoa entrou em contato comigo agora, que eu não faço ideia de quem seja, perguntando quanto eu cobrava para fazer uma redação modelo com 50 linhas. Eu disse, olha, eu não faço esse tipo de coisa, não. Agora, se você quiser aprender a fazer uma redação para qualquer tema, com qualquer tema, em qualquer concurso, ou no Enem, ou em qualquer lugar que peça um texto dissertativo argumentativo, eu tenho um curso falando sobre isso, ensinando como é que faz. Você tem uma ideia, as pessoas querem facilidade, querem uma redação pronta, um modelo para olhar lá e decorar. Não existe isso. E aprender o que aí? Essa pessoa. Tá entendendo? É complicado, as pessoas querem facilidades. Né? Mas, enfim, não é nosso caso. Nós estamos aqui para aprender como é que faz. Porque quando eu aprendo isso aqui, pode trazer redação para fazer aí e dificuldade já era. Ah, mas eu não sei o tema. Eu vou botar lá um texto motivador, eu leio, interpreto o texto motivador, sei fazer a estrutura, pá! Meto o sarrafo. Então, pessoal, é importante saber o tema? Claro! Ninguém fala a respeito daquilo que não tem conhecimento. Então, se você não sabe do tema, você não vai ter como falar. Só que tem essa possibilidade de, lá nos textos motivadores, apresenta o tema. Então, você vai ter uma noção do que falar. Então, não sofram, se isso serve de consolo, não sofram preocupação com qual será o tema. E sim, aprender como se produz um texto com qualquer tema. Eu acho que essa que deve ser a nossa preocupação verdadeira. Certo? Esse alivia o coração de vocês aí. Não vamos estressar com o tempo. Preocupar nisso aqui. Vamos explicar agora separadamente as 3 partes da redação. Que nós já falamos agora há pouco. Vamos só dar uma enfatizada aqui, uma pincelada. A introdução. Opa! Tem uma colega que quer fazer uma pergunta. Na hora que ela levantou a mão, você não percebeu. Não ouvi. Pode perguntar, Gerlane, pode perguntar ela. Estou vendo agora, desculpa. Boa noite, professor. Boa noite. Sem problema. Professor, sobre essa tese, as argumentações. Por exemplo, na área que eu vou fazer, esse texto vai ser específico daquela área. Aí, na assistência, tem duas legislações que são muito pujantes, que é o do artigo 203 e também o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Aí, assim, lá no artigo 203 tem assim, a assistência social é de quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Então, dependendo do tema, o primeiro argumento, o argumento 1, se tiver coeso, eu posso estar posso estar usando o artigo 203, e o argumento 2, se também tiver coesão, eu posso me basear na LOAS, que é a lei maior, e vai estar tudo legal, né? Isso. Você vai usar esses 2 argumentos para fundamentar a sua tese. Certo. Aí você vai... Esses dois 2 artigos, né, que você falou aí? Na Constituição Federal, Pronto. O que trata da assistência é o artigo 203 Pronto. E 204. Você vai usar esses 2 artigos para fundamentar a sua tese. Agora, você tem que ter cuidado seguinte. Qual é o tema? Porque, assim, disse lá no edital que vai ser de acordo com a área, né? Aí, mas você tem que se fundamentar no texto motivador que a banca vai mandar.
Esses argumentos são possibilidades. Se couberem ali, não tenha medo de abarcar lá. Agora, se não couberem, mas como são artigos da Constituição, então está lá dentro, não vai ter como dar errado, não. Pode ir sem medo com eles, para cima deles. Fundamentar a sua tese ali, que vai dar certinho, certinho, certinho. A introdução, ela pode ser, como nós já vimos, composta da afirmação de cunho geral e a tese e 2 tópicos frasais. Professor, você não tinha falado tópicos frasais. Tópicos frasais nada mais são do que os nossos argumentos, argumento 1 e argumento 2. Esses tópicos frasais serão desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento. Professor, mas uma tese, como é que eu faço uma tese? Estamos aqui para isso. Já já vamos saber de fato o que é uma tese, como se constrói uma tese, os elementos que constituem uma tese. Estamos aqui para sanar essas dúvidas. É atenção, lápis, papel na mão. Ah, professor, mas se eu anotar agora, eu perco o foco aqui, eu não sei fazer isso. Então, só preste atenção e depois vê a aula gravada, aí começa as anotações. Cada um aprende de um jeito, aí vocês usam a estratégia que vocês acharem melhor. O grande desafio do aluno é aprender ou é entender como ele aprende melhor. É o grande desafio. Quando você consegue entender a forma que você consegue absorver melhor, já é mais de meio caminho andado. Tem gente que passa a vida todinha e não consegue entender como é que aprende. Tem gente que, professor, eu percebo que escrevendo eu aprendo melhor, eu internalizo melhor. Então, sua maneira é essa. Né? Porque tem a questão do visual, do auditivo, tem a questão de juntar os dois. Tem gente que só aprende se estiver vendo, ouvindo e fazendo, que é o meu caso, por exemplo. A grande sacada é descobrir como você consegue aprender. Depois de feito isso, tudo fica mais fácil. Então, vamos lá. Depois disso, depois da introdução, nós temos o quê? Os parágrafos de desenvolvimento. Aí nós falamos agora há pouco, né? Pode ser 3 parágrafos, pode ser 2. Pode ser 2? Pode. Desenvolvimento pode ser 2 e pode ser 3. Só não pode ser 4. Como eu falei, não é nem aconselhável que seja só um. Né? Pode ser um? Pode. Não é proibido, o que não é aconselhável. Se você faz um parágrafo, como eu falei, vou repetir para ficar na mente de vocês martelando isso aí, com um argumento só, você faz um texto com um argumento só, você vai ter um parágrafo de desenvolvimento, somente, magrinho ali. Por maior que seja esse parágrafo, né? Por exemplo, em vez de você fazer 2 parágrafos, cada um com 9 linhas ali, que é mais ou menos isso, parágrafo de um corpo de um texto. O desenvolvimento de um texto de 30 linhas vai ter isso aí. 2 parágrafos de 18 linhas, mais ou menos, baseado num texto de 30 linhas. Mesmo que você faça um só parágrafo com 18 linhas, é melhor você faça 2 com 9, com 2 argumentos diferentes. Mostra ao leitor que você tem argumento, que você tem repertório, que você tem bagagem. Tá certo? A gente está falando de uma relação 30 linhas, mas pode ser 35, que é o mínimo lá solicitado hoje no concurso, pode ser 40. Aí você vai distribuir de acordo com o número de linhas. Tá certo? Você pode fazer ali 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com 15 linhas. Se nós pensarmos num texto de 40 linhas, ou de 45, faz 15 linhas para cada parágrafo da argumentação, 7 para a conclusão e 7 mais ou menos. 6, 7 para a introdução. Acabou-se. Na perspectiva de um texto com 45 linhas. Mas aí você vai distribuir de acordo com o número de linhas, tá certo? Aí é critério seu.
No desenvolvimento, observa-se o seguinte: a presença dos tópicos frasais, que são o quê? Falamos agora há pouco. São os argumentos. São os argumentos centrais do parágrafo. E esses tópicos frasais, eles podem ser desenvolvidos, que essa é a mágica do desenvolvimento, de formas variadas. Como eu falei agora há pouco, você pode usar a relação causa, efeito, causa, consequência, pode usar exemplos, você pode usar comparações, você pode usar analogias, você pode usar dados estatísticos, testemunhos de autoridade, artigos da Constituição, frase de filme, frase de livro, frase de música, enfim. Você tem uma infinidade de possibilidades para desenvolver o tópico frasal. Que, repito, o tópico frasal é o argumento que você já mencionou lá na introdução, apresentou ele agora aqui no desenvolvimento e agora vai desenvolvê-lo. Usando, para isso, todas essas possibilidades mencionadas aqui. Todas essas possibilidades mencionadas aqui. Professor, tenho que usar todas? Não. Aí você não pode usar todas, não vai caber. Você vai usar algumas. Você tem ali 9 linhas, fazer um parágrafo, 10 linhas, 15 linhas. Não vai caber você usar tudo isso para desenvolver um argumento. Você escolhe ali os mais adequados, os que você tem mais facilidade. Eu tenho facilidade de argumentar fazendo relação causa, que é a famosa causa-consequência, né? Pronto. Eu prefiro usar exemplos. Defender a minha tese argumentando, fundamentando meu argumento com exemplos. Perfeito. Eu prefiro usar comparações. Perfeito. Enfim, Gerlândia pode usar os artigos, se tiverem de acordo com o texto. Perfeito. Eu só posso usar uma frase de um livro de romance que eu li? Claro que pode. Eu estava ouvindo uma música e na hora que eu estava fazendo a redação, eu vi que ela cabia naquele contexto ali. Eu posso usar. Claro. Agora, esqueça. Não esqueça, não. Não esqueça de aspas. Se for uma citação direta, aspas, obrigatório. E também citar o autor. Se for uma citação indireta, aí já não precisa de aspas, apesar de precisar do nome do autor. Professor, citação direta e indireta. Eu já vi isso, mas não lembro direito como é que funciona. Tranquilo. Se você vai fazer uma citação direta, o que você faz? Você vai transcrever a frase tal qual o autor falou ou escreveu em algum lugar. Grosso modo, a citação direta é um Ctrl+C, Ctrl+V da frase do autor. Só sei que nada sei. Shakespeare. Foi isso? Nunca Shakespeare disse isso. Foi Sócrates. Então, aspas, só sei que nada sei. E Sócrates embaixo. Ser ou não ser, eis a questão. Hamlet, Shakespeare. Tal qual ele diz, aspas. Citação direta é a citação que você repete do jeito que o autor disse ou escreveu. Agora, se você quer usar a ideia do autor, mas com suas palavras, aí é uma citação indireta. Aí não é obrigatório o uso de aspas. Tá certo? Mas o nome do autor tem que vir lá. Entenderam? A diferença é essa. Citação direta e indireta, só isso. Você pode usar isso? Claro. Então, fica fácil você perceber que não é difícil construir um texto. Desde que você entenda a estrutura,
Desde que você saiba o que está em cada parte dessa estrutura. Quando você entende que a introdução é só uma apresentação, e ali só vai estar a afirmação, a tese e os argumentos, quando você entende que o desenvolvimento é o corpo do texto que você vai usar para defender a sua tese, desenvolvendo os argumentos que você citou na introdução, e que você pode, para isso, fundamentar essa defesa com dados estatísticos, exemplos, analogias, comparações, fica tudo mais fácil. Você percebe que produzir um texto não é um bicho de outro mundo. Agora, claro, no dia para noite a gente faz isso. É prática. Por mais que você entenda como é que faz, fazendo uma redação amanhã, se você não tem a prática, não vai sair tão legal assim. É prática. Tá certo? É exercitar. Como eu falei, hoje é a aula 2. Após a aula 5, eu vou passar um tema. Vou fazer uma redação, mandar para mim, para eu dar uma olhadinha, para a gente ir vendo como é que está o progresso. Tá certo? Por último, mas não menos importante, é a conclusão. O que ela faz? Vou começar a conclusão. Como é que eu começo, professor? Pá, já vou sugerir uma solução. Não. Como é que eu começo a conclusão? É o conectivo, né? Usando o conectivo conclusivo. Em suma, ou portanto, ou então, enfim. Aí, depois disso, você vai retomar a tese, essa sequência. Não vai ser logo, pá, retomando a tese, não. Use o conectivo conclusivo para dar coesão no seu texto. Para ligar o seu texto ao texto anterior. Perdão, para ligar o seu parágrafo ao parágrafo anterior. Depois disso, aí sim, você vai sugerir uma solução para resolver o problema que você vinha discutindo no texto todo. Certo? É nesse momento que, em geral, o autor externa suas opiniões críticas ou ainda sugestões sobre a discussão desenvolvida em sua dissertação. É na conclusão. Importante, repetindo, para ficar gravado na mente. Eu tenho um problema. Que problema é esse? É o meu tema. É um problema. Já vão com isso na cabeça. É um problema. O tema é um problema. Então, o que se espera? O que as bancas esperam de um indivíduo que vai fazer uma redação cujo tipo é texto dissertativo argumentativo? Espera-se que o indivíduo seja capaz de analisar o problema, primeiro apresentando esse problema na introdução, depois ele seja capaz de discutir o problema no corpo do texto, no desenvolvimento, e, por fim, ele seja capaz de propor uma solução para esse problema lá na conclusão. Olha como ficou fácil entender a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Eu apresento o problema na introdução, eu discuto o problema, defendendo a minha tese, argumentando no desenvolvimento, e eu sugiro uma solução para resolver o problema lá na conclusão. Acabou. Ah, professor, então é isso? Sim, é isso. É só isso. Ah, eu pensei que era mais difícil. Não, é só isso. Agora eu vou repetir. É só isso, mas o só isso requer muita prática. Tá certo? Professor, eu sou um grande leitor. Eu vou ter facilidade de escrever o texto? Vai. Mas não te confie nisso. Se você lê muito, mas escreve pouco, você vai ter dificuldades em pôr as ideias no papel. Se você ler muito, você vai ter muitas ideias. Repertório, bagagem. A função da leitura é essa.
Agora, Professor, e para quem oi, está lendo pouco e escrevendo pouco como eu, faz o quê? O que o senhor sugere? conversa com Deus, pede logo aí para ele botar a mão pelo meio do negócio, porque é mais difícil. Tá certo? Ah, professor, é desanimador essa sua palavra. É real. É real. É uma coisa que a gente tem que entender. Para você escrever bem, você tem que ler muito e escrever muito. É 50% de cada um. Professor, eu leio muito. Tem que você escreve nada. Então você vai ter dificuldade na hora de escrever. Você pode ter dificuldade na hora. Você pode ter, se você ler muito, você pode ter facilidade na hora de ler e na hora de interpretar. Mas na hora de escrever, como você não tem a prática de escrever, você vai ter dificuldades. É real. Eu não vou enganar vocês, não. É a realidade. Ah, pessoal, mas eu leio pouco. E agora? Ainda temos tempo, apesar de ser pouco, o tempo que temos até o dia do concurso. Então, você vai usar o tempo que você tem para tentar suprir a necessidade de anos. Vai conseguir? 100% não. Mas, a partir de agora, você já sabe que para produzir um texto de qualidade, tem que ler muito. Tá certo? Então, é focar nisso aqui. Vou repetir. Preocupem-se agora. Agora não é mais hora de desesperar, porque, meu Deus do céu, eu não estava lendo nada e agora? Agora não é mais tempo. O foco agora é aprender como é que você faz uma redação. Tá certo? Agora o foco tem que ser, suas energias têm que ser voltadas para isso aqui. Ah, eu não estava lendo muito. Bem, agora não é mais tempo para a gente sofrer com isso. Agora é focar aqui. Focar em aprender isso aqui, porque fazendo isso aqui, entendendo como é que faz isso aqui, a gente vai desenrolar tranquilamente. Como eu falei, vai ter os textos de apoio lá. Esses textos de apoio vão servir de norte para você escrever a redação. Por mais que tenha pouca leitura, mas vai ter um texto de apoio. Se a sua leitura é suficiente para entender os textos de apoio, já, e você entendeu isso aqui, como é que faz isso aqui, consegue fazer isso aqui, não se preocupe, vai dar certo. Não se preocupe que vai dar certo. Agora já fica a lição para os próximos, ler mais. A gente tem que criar tempo para ler. Ah, a pessoa não tem o tempo. Tempo não se tem, tempo se cria. Ninguém tem tempo. Ah, pessoal, você fala isso que você não tem não sei o quê, não sei o quê. Não, não tenho, mas eu tenho. Os alunos me dizem às vezes, ah, porque você não faz isso, não faz aquilo, e eu faço. Sim, eu não faço o que você faz, mas eu faço outras coisas que também tomam o meu tempo. Que são diferentes das que você faz, mas que consomem o meu tempo também. E eu tenho que arranjar tempo para ler. É uma questão de meter a cara, certo? O que é dissertar? Nós falamos da estrutura, falamos como é que faz a redação, as partes que compõem uma redação. Eu acho que deu para entender. Mas o que é dissertar? Só se fala em dissertação argumentativa e tal. O que é dissertar? O que é argumentar? Bem, dissertar é apresentar, aqui no nosso caso, de forma escrita. Apresentar por escrito ideias e raciocínios. Analisar contextos, fatos e dados, discutir problemas e defender posicionamento em relação a determinado tema. Dissertar é isso. Simplificando, defender um posicionamento em relação a determinado tema. Essa daqui é a tal da tese. Essa é a tal da tese. A defesa do seu posicionamento, a sua opinião sobre. E tese não é só ter uma opinião. Ah, a tese é a opinião. É a defesa dessa opinião. Ah, eu tenho uma opinião. Sim, mas a tese é você defender a opinião. Não é só tê-la. Ter por ter. É ter e defender. Também chamado de texto opinativo,
Além de expor o que se sabe sobre o assunto, o texto dissertativo tem por finalidade persuadir o leitor, convencer o leitor sobre determinado tema, determinado assunto. Modificar o comportamento do leitor, no caso, do avaliador. Professor, como assim modificar o comportamento? Eu vou ter que convencer o cara a pensar igual a mim? Não necessariamente. Você não é obrigado, e a ideia também não é essa, é fazer o avaliador pensar igual a você. Mas convencê-lo de que o seu argumento, de que a sua tese merece ser ouvida. É coerente, tem fundamento. Você não vai mudar, de fato, o pensamento dele, no sentido de, por exemplo, o cara é contra a legalização das drogas. E você é a favor, um exemplo. Você não vai fazer com que ele mude de opinião. Mas a sua obrigação do texto dissertativo é fazer ele aceitar a sua opinião como válida. Mudar o comportamento é nesse sentido. O cara é contra, você é a favor. Né? Por mais que ele não mude a dele, mas ele deve aceitar a sua. Por quê? Porque você argumentou. Você o convenceu a aceitar a sua opinião e ele não estava aceitando antes. Não obrigatoriamente mudou a dele, mas ele aceitou a sua. Ele entendeu a sua, porque a sua está bem fundamentada. Está entendendo? A ideia é essa. Certo? Então, a dissertação argumentativa é o quê? É um texto que versa sobre um determinado assunto, determinado tema, que a gente não sabe ainda qual vai ser, mas que, por enquanto, isso não nos preocupa. Por quê? Porque nós vamos aprender a estrutura e vamos argumentar de forma coesa e coerente para defender o nosso ponto de vista, para defender o nosso posicionamento, por meio de argumentos. Por isso que a redação é chamada de texto dissertativo argumentativo. Dissertativo porque defende um posicionamento e argumentativo porque usa argumentos para fazer essa defesa. Só. Tranquilo? Dissertativo porque defende um ponto de vista, defende um posicionamento, depois de analisar todo um contexto, e usa argumentos para fazer tal defesa. Dissertativo, argumentativo. Discorre e argumenta para defender o ponto de vista. Tá certo? Aí tem só algumas sugestões aí de definições importantes. Diferença entre dissertar, dissertação, argumentar e argumentação, só para título de informação. Não vamos nos deter a isso. O que é tese? Para a gente fechar aqui. Se falou muito em tese. O que é tese? A tese é a tomada de posição do autor. A tese é o ponto de vista do autor em relação ao tema. E no texto padrão, ela vai vir lá no primeiro parágrafo, ou seja, lá na introdução. Professor, quais são as características da tese? Já entendi que é uma opinião, é a tomada de opinião, é a tomada de posição. É o ponto de vista do autor. Entendi que a tese é isso. Vai ser o meu ponto de vista, enquanto autor, sobre determinado tema. Mas existe algum macete, alguma característica? Existe. A tese, ela se caracteriza, de início, pela presença de um modalizador. Ou seja,
alguma expressão, alguma palavra que indique ali a opinião do autor. Atribua ali um certo juízo de valor. Professor, modalizador pode ser o quê? Pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, pode ser um advérbio, enfim. Professor, seja mais claro, eu não entendi ainda. Pois bem, vamos aos exemplos. O Brasil precisa evoluir mais. Precisa e mais. Eu tenho 2 modalizadores aí. Desculpa. Se eu tenho aí esses 2 modalizadores que deixam claros, perdão, a minha opinião. Os modalizadores deixam claros a minha opinião. Perdão de novo, deixam clara a minha opinião. Como assim, clara? O Brasil precisa evoluir. Está claro aí que eu estou dando a minha opinião sobre a questão do Brasil na área da educação. Quando eu falo, ele precisa evoluir mais, é uma opinião minha. Está claro que é uma opinião aí. Diferente de eu dizer assim, ó, pessoal, amanhã não haverá aula. Aqui embaixo eu não tenho tese. Por quê? Porque eu tenho apenas uma informação. Amanhã não haverá aula. Não tem opinião minha aí. Nada. Diferente de o Brasil precisa evoluir. É uma opinião. Amanhã não haverá aula. É informação. E a diferença entre esses dois é que, no primeiro exemplo, eu tenho modalizadores. Palavras ou expressões que indicam opinião. No segundo exemplo, a ausência dessas palavras, desses modalizadores, deixam claro que não há tese. Tranquilo até aí? Deu para sacar o que é uma tese? Uma tese legal segue alguns mandamentos. A saber, primeiro ponto, a tese contém modalizador. Acabamos de dizer isso. Modalizador é a palavra ou expressão que indica opinião. Se não tiver isso, não é tese. Muito cuidado na hora de elaborar a sua tese. Certo? Segundo, a tese é uma frase verbal, ou seja, é uma oração. Ou seja, tem que ter verbo. A tese tem que ter verbo. Terceiro, a tese deve estar dentro de um único período. Não confundam, é diferente período e parágrafo. É diferente. A tese, ela tem que estar dentro de um período. O que é um período? Eu falei na aula passada. É uma estrutura que inicia com a letra maiúscula e termina com ponto final, de exclamação, interrogação ou reticência. Vírgula e ponto e vírgula não encerram períodos. Observe, nessa informação aqui, de a tese até etc., nós temos quantos períodos? Vou começar por aqui. A tese iniciou o período, vou procurar o ponto. Vem. Parágrafo. Pronto. Aqui está um período. Primeiro período. Aí, retoma. Segundo período. A tese caracteriza-se tal, vai até onde? Texto. Ponto final. Aí começa. O modalizador, tal, ponto. Nesse parágrafo aqui, eu tenho 3 períodos. Tá certo? Isso são períodos. O primeiro período começa com a tese se caracteriza por ser a tomada da posição, tal, e vai até a palavra parágrafo. O segundo período inicia-se com a tese se caracteriza pela presença de um modalizador, e vai até a palavra texto. E o terceiro período inicia-se em o modalizador, tal, e vai até o ponto de etc. Então, período e parágrafo é diferente. O parágrafo é constituído por
períodos. E a tese, ela deve estar dentro de um único período, dentro de um espaço ali, de uma frase, que começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto, os que eu falei, final, interrogação, exclamação, tal, tal, tal. Tá certo? Dentro do período. Ela não pode passar para outro período, é um período só. E no final, a tese ela deve ser curta, breve, objetiva. Você não pode estender muito. Né? Por quê? Porque ela é só ali para deixar claro qual é o seu ponto de vista, deixar claro qual é o seu posicionamento sobre o tema. Certo? Isso é a tese. Nas aulas posteriores, nas aulas seguintes, vamos entender os modelos de introdução. Como é que eu faço uma introdução? Quais tipos de modelos? Observe que eu falei no curso, a gente entender isso. Trazer a estrutura e trazer como faz cada parte do texto. Como faz a introdução? Eu já entendi que a introdução é aquela parte ali que traz somente as informações que eu vou citar ao longo do texto, que eu vou mencionar, que eu vou desenvolver ao longo do texto, como a tese, os argumentos. Agora, como é que faz a introdução na prática? Vamos fazer. Vamos aprender. Tá certo? Vamos adentrar agora nas partes que compõem a introdução, trazendo exemplos de como fazer cada uma dessas partes. Certo? Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula.